Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Nossa, recebi muitas mensagens, muitas mensagens, perguntas, positividade, enfim. E foi bem gratificante, apesar de tudo, né? Mas é que, por incrível que pareça, vai sempre aparecendo pessoas que passou por isso, ou parecido, situações parecidas, mas muitas pessoas também, como eu disse, nós temos que ter muito cuidado, né, quando trata esse tipo de assunto, para não quebrar o sonho dessas pessoas, né, não frustrar. E, então a maioria vem me questionar sobre isso. Eu estava pensando, estou pensando, e mais uma vez eu preciso, né, salientar qual é a motivação. Não é me expor, especificamente me expor, especificamente gerar em vocês ou em qualquer outra pessoa, enfim, pena. Não é isso. É um alerta, mas com um cunho também óbvio e claro de incentivar e que eu puder, de uma certa forma, apoiar, ajudar com que você viva o seu sonho, seja ele qual for. Como nós estamos falando de estética, né, de cirurgia plástica, então, nesse quesito, eu quero e no que eu puder te incentivar a viver o seu sonho, eu irei. E é para isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui. Não para desanimar ninguém, enfim, desanimar, frustrar os seus sonhos, não é isso. Obviamente, nós precisamos ter uma outra visão, né? É o que eu já vinha falando e eu vou insistir em falar. Parar de querer ver só bons resultados. Parar de querer ver só quem ficou bem. Mas irmos para uma questão que ninguém gosta, que ninguém quer, que é né, as complicações, as negligências, o que fazer, como fazer, onde ir, para onde correr, porque, infelizmente, ninguém está imune de acontecer algo do tipo. No meu caso, foi uma negligência? 99% de certeza que sim. Mas temos situações de pessoas que não teve negligência pós-cirúrgica, enfim, e aconteceu. Então, assim, não é para desanimar ninguém, frustrar ninguém, pelo amor de Deus. E, nossa, eu recebo e recebi várias mensagens e várias perguntas. Como que isso aconteceu, né? O porquê que aconteceu isso? E assim, é uma pergunta que eu não tenho a resposta, que eu quero ter e que eu estou atrás em ter, obviamente, porque eu quero que as pessoas saibam também que eu não acordei e decidi fazer uma cirurgia plástica, nem dinheiro para isso eu tenho. Eu me programei, eu pesquisei, e não foi de ontem para hoje, foram anos, né? Eu não acordo, por exemplo, igual aí a Virgínia, acordo e vou fazer uma cirurgia. Vou no melhor médico, mais caro, mais renomado. Então, assim, obviamente eu tinha que fazer toda uma pesquisa. Claro que tudo dentro da lei, tudo certinho, tudo que fosse trazer segurança para mim, para minha saúde. Acordei e saí na rua e vi uma placa de um cirurgião plástico, entrei, fechei, no outro dia eu operei. Eu tive que fazer pesquisa, eu tive que pôr na ponta do lápis, vai ser possível pagar e comer, e pagar meu aluguel, e seguir minha vida? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um empréstimo, vai ser juros muito alto. Gente, foi tudo isso que eu fiz, né? Você recebe perguntas que a pessoa, você pesquisou, você... Gente, é óbvio que eu pesquisei, que eu tive indicações, eu fiz tudo isso. Então, assim, o que aconteceu, eu também quero saber, porque eu tive indicações. Eu já ouvi falar, ele não estava num bom dia. Como um médico não está num bom dia para atender uma paciente pós-cirúrgica? Né? E que, de fato, aquele dia
que ele me atendeu foi realmente péssimo. Realmente, 99% de certezas, né, de probabilidades que foi negligência. Foi um erro pós-cirúrgico, 99% sim, mas também tem outras situações cirúrgica que eu não entendo, nós não, leigos não entendemos, só quem é da área pode dizer isso, porque eu fiquei 1 hora pelada numa sala sozinha, uma sala que entra várias pessoas, que não é esterilizada. Ele teve contato comigo sem luva, ele me drenou ali um pouco de líquido acima do meu umbigo. Será que era situação de fazer isso? Ele retirou um dreno com 5 dias sem drenar, ciente disso. Então, assim, foram coisas que aconteceram, que provavelmente levou a essa situação toda. Mas não que eu não pesquisei, que eu não procurei, que eu não tive indicação. Então, assim, eu tenho recebido muitas perguntas, muitas mensagens, muitas pessoas dizendo que, não vou fazer. Gente, pelo amor de Deus, né? Porque aconteceu comigo, que vai acontecer com você. Infelizmente, nós temos situações que envolvem tudo isso. Infelizmente, pode mesmo, a pessoa pode desenvolver uma infecção e tudo mais, mas você precisa ter suporte, você precisa ser acompanhada, o médico ao qual você escolheu, ele tem que estar do seu lado. Eu não tive o suporte dele, ele não esteve do meu lado, mensagem não é suporte, ligação não é suporte, ele precisava estar quando os médicos solicitou. Então, assim, foram N coisas que me fez ter uma outra mente de uma negligência, porque de fato até o momento, para mim, infelizmente, tinha sido uma fatalidade o que estava acontecendo comigo. Mas evidências deixou claro que não. Graças a Deus eu tinha uma saúde ótima antes de fazer a cirurgia, levei todos os exames pertinentes, nenhuma alteração. E mesmo tendo ficado todo esse tempo internada, 23 dias internada, tomado medicações assim muito fortes, eu saí de lá bem, né? Graças a Deus, tenho certeza disso, porque eu estou bem, né? Saúde, assim, eu estou bem, nenhuma alteração. Então, assim, né? A minha saúde estava e está bem, tirando a situação toda que ocorreu. E é óbvio que eu quero saber, é óbvio que eu quero uma resposta, em todos os sentidos, né? Por conhecer pessoas que passaram após o que aconteceu comigo, eu ter divulgado, as pessoas terem me chamado, no particular, ter dito o que aconteceu com elas depois que realizaram a cirurgia com ele, o suporte que ele não deu. Então, eu quero saber, né? E claro que seria muita prepotência da minha parte querer que a minha situação, por que não também, né? Mas que a situação ao qual eu estou vivendo sirva não só de alerta, mas para mudar determinadas atitudes de médicos, de posturas, até mesmo de órgãos que fazem essa vigilância, essa averiguação, enfim, porque a cirurgia ela não acaba no centro cirúrgico. A cirurgia não adianta, o que adiantou ter feito um trabalho maravilhoso, como ele me mandou fotos, né? Porque quando eu disse para ele o que estava acontecendo, ele me mandou fotos no centro cirúrgico. Olha como eu te deixei. Você estava linda, você estava perfeita. Eu não me conformo. O que adianta? Mas você não dá um suporte adequado no pós-cirúrgico. Esse foi o suporte que ele me deu. Me mandando fotos de como eu fiquei no centro cirúrgico. Eu tinha ido lá numa quarta-feira, né? Inclusive, eu fui na quarta, na segunda eu já estava na UTI, no centro cirúrgico, né? Como assim você estava ótima? O que você fez? O que eu poderia ter feito, gente? Então, assim, isso não é suporte. Infelizmente, intercorrências, problemas, necrose, são coisas que eles não conversam, eles não falam, eles não explicam, eles não dão nenhuma possível condição disso acontecer e o que ser feito. Mas acontece comigo e aconteceu com várias outras pessoas, e menos ainda qual é o suporte que você vai ter. Eu, no meu caso, dele, eu não tive suporte nenhum, porque mensagem, ligação não é suporte.
O médico, ele tem que estar com você. Eles têm que principalmente na minha situação, que fui internada num hospital que não era nem meia hora de distância, nem 20 minutos de distância de onde ele estava. Ele não compareceu. Nós, né, quem vai passar por um processo desse tipo, precisa ter uma outra visão. Eu quero saber, eu quero conhecer pessoas que teve problemas, sejam causados ou sejam inesperados, e qual foi o suporte e o que foi feito, porque as pessoas que eu conheci que teve problemas com ele dizia para todas, é normal, fique em paz. Até a pessoa ter um buraco gigantesco, seja no seio, seja no abdômen, ter que gastar dinheiros absurdos para fazer uma hiperbárica, né? E ainda assim não ter um bom resultado, sendo que se logo de imediato ele tivesse, olha, peraí, vamos lá, vamos intervir aqui, vamos fazer isso, não tinha se, né, prorrogado tanto tempo o problema da pessoa, né? Não tinha se prolongado tanto tempo esse problema. E, isso não pode, isso não existe, isso não é suporte. Claro, assim, eu quero entender um pouco mais essa dinâmica de pós-cirúrgico, porque, assim, até onde eu sei e aonde eu assinei, era 24 horas de internação. Eu internei umas 2 horas da tarde e no outro dia, 9 horas da manhã, eu já tive alta. Não deu 24 horas, mas você estava bem, mas eu preciso entender essa dinâmica, né? Ou por que não ser mais acompanhada, né? Esses médicos, no geral, até o momento da cirurgia, eles são eles te tratam de uma forma, da cirurgia em diante já são outros. A atenção não é a mesma, o cuidado não é o mesmo, a dedicação em tirar suas dúvidas não é a mesma, porque assim, você tá tão debilitada, com tantos medos, dores, que você fica anestesiada, entendeu? Então, eu não quero entender só porque aconteceu isso comigo. Claro, talvez se isso não tivesse acontecido, eu estaria bem, né? Toda aí plena, como muitas que realizam os seus sonhos estão nesse momento, mas para que outras pessoas não passem, né? Porque eu tenho recebido mensagens do tipo, eu ia fazer cirurgia, eu estava programado para fazer cirurgia com tal médico, mas a pessoa me chamou e falou, olha, é isso, isso, isso. Eu não fiz mais. Agora eu tô aí pesquisando outros, enfim. Porque essa pessoa teve um alerta, teve um start ali, né? Poxa, espera aí, né? Deixa eu, né? Melhor repensar. E as pessoas, por terem vergonha, por acharem que vão ser julgadas, enfim, por N motivos, elas se calam, elas ficam quietas, elas ficam ali sofrendo calada com seus problemas e, infelizmente, permitindo que outras pessoas tenham o mesmo problema que o dela, ou pior. Sabe, com tudo isso que eu estou vivendo, que eu tenho percebido que a tal sororidade, essa palavra difícil, bonita, né, que é a união das mulheres, que é a força que uma dá para a outra, nem sempre existe. Não julgo, não culpo, mas eu acredito que precisa também ser refletido, né? É claro, como eu já disse, você só sabe quando você sente na sua pele, né? Mas nós temos que procurar mudar um pouco essa visão nossa também, né? De não se pôr no lugar do outro, porque eu não vivi na pele, então eu não sou capaz. Claro que você não é capaz de sentir a mesma dor, de sentir a mesma sensação, emoção e tudo mais, mas você consegue ter pelo menos um pouco de empatia, mesmo não tendo passado por isso, e não vir com frases do tipo, o barato sai caro, também foi mexendo que estava quieto. Também é assim, maravilhoso ver pessoas se sensibilizando com o que você tá passando, te dando um máximo de força ali, né, te incentivando, enfim. É que as pessoas às vezes estão achando que a minha dor hoje é assim, a dor estética, né? Nossa, ela foi fazer um procedimento estético e olha o que aconteceu, olha como ela tá. Claro que existe isso. Claro que existe. Mas é muito além, gente, é muito além do que a dor estética, né? Do que o problema estético, né? Existe o problema
físico, mental, existe o seu problema condicional, porque eu sei o que é não estar dormindo por conta de estar com o corpo cheio de fibrose. Isso é horrível. Todo mundo sabe, quem fica sem dormir sabe que não é bom. E tem várias questões que hoje eu estou vivendo, né? Além dessas, e tem questões financeiras, gente. Ah, mas quem não tem dinheiro não tem que fazer cirurgia plástica. Eu me programei para viver tudo dentro da normalidade. Se as coisas mudaram, obviamente, sou humilde, eu não tenho mesmo, não tinha. Todas as minhas economias que eu deixei para viver qualquer intervenção, mas tudo ali dentro das conformidades, óbvio que eu teria que usar, que eu tive que usar, mediante a tudo que aconteceu. Porque para vocês terem ideia, cada curativo que o doutor me receitou, né, e eu usava 2,5 por dia, era R$ 25 cada. Então, vocês imaginam, num dia era nada mais, nada menos que mais de R$ 50 de curativo. Da onde que eu tiro esse dinheiro, né? Eu, de fato, não tenho mesmo, não teria condições para arcar. Então, assim, já estourou tudo que, tudo da onde eu poderia ir, recorrer e correr, não tem mais. A fonte não tem mais, né? Porém, eu sigo em tratamento, né? Eu preciso dar um fim nessa fibrose, porque ela me incomoda, ela me atrapalha a dormir, ela me atrapalha a andar. Hoje, andar bem menos do que antes. Então, assim, eu tenho custo para ir, para voltar. Gente, ninguém imagina que vai passar por isso. Ninguém, em sã consciência, no pico ali da sua adrenalina, da sua ansiedade de viver esse sonho, não imagina que vai passar por isso. E eu não acredito que uma pessoa vá atrás de viver isso. Não consigo acreditar, não consigo.